Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa, o nosso programa de saúde, né? Muito bom estar com vocês, é sempre gostoso começar o programa, né? Sempre gostoso estar aqui, começar a fazer, é muito bom estar com vocês. E hoje o nosso programa está muito gostoso, porque está cheio de gente, né? Normalmente nós temos no máximo 2 entrevistados, e hoje nós temos muitos entrevistados. Hoje nós temos aqui conosco o Thiago Guimarães de Fraga, que é um advogado, mas hoje ele nem está de advogado, hoje ele está de lutador de Kung Fu. O Thiago Guimarães de Fraga, que é um advogado, ele é dono da Guimarães e Silva Advogados. Ele é filho de uma grande amiga minha, da Elaine, que na verdade, eu preciso contar para vocês, foi minha colega do primário. Um beijo, Elaine. Eles têm um escritório de advocacia e o Thiago, um dia nós vamos trazer ele aqui para falar, já que a gente trata de saúde. Apesar dele ser advogado, ele faz aposentadoria especial para médicos e dentistas. Eu também estou quase na hora. E assim como nós, devem ter muitos médicos e dentistas que nos assistem, que tu faz, e faz para todo mundo, tá? Não é só para médicos e dentistas. Sim. Mas tu faz também, existe uma aposentadoria especial para o pessoal dessa área também, não tem? Sim, tem essa aposentadoria especial para médicos, para dentistas, para essas classes de profissionais que se expõem a alguns agentes nocivos, né? Justamente por isso que eles têm um direito a ter um regime diferenciado de aposentadoria, né? Tanto no tempo de contribuição, que é menor, e também no valor, que daí é integral, né? Não tem aqueles fatores previdenciários do INSS que cortam, né, o valor do benefício das pessoas. Então nós ainda vamos trazer o Thiago para falar sobre isso. E também não só para nossa área, né? Porque tem para várias áreas, e eu acho que assim, se aposentar também é saúde, né, gente? Não parar, né? Mas se a gente conseguir fazer uma aposentadoria... Infelizmente a aposentadoria no Brasil não permite parar, né? Não, a grande maioria não tem como parar. Vai se aposentar, parar. Não, profissional liberal, principalmente, não tem como, né? Não tem. Enfim, falaremos também sobre esse assunto em uma outra ocasião. Está também conosco a Diva Siqueira, que ela é tecnóloga do meio ambiente, mas hoje ela também vai estar falando conosco sobre medicina chinesa tradicional. Exato. Seja bem-vinda, Diva, que seja a primeira de muitas. E a primeira vez que a gente vai ter alguém falando de medicina chinesa tradicional, né, Mi? É verdade, eu acho que não, que eu me lembre... Ainda não abordamos aqui abordamos no Viva Mais, apesar já de falamos mais algumas de 300, vezes, tocamos o assunto, mas... ainda não abordamos. Temos mais de 300 e muitos programas gravados e não abordamos especificamente. E temos o Ismael Ferri. Desculpa, Israel. Temos o Israel Ferri, que é professor de Kung Fu, que também está conosco. Seja bem-vindo. Obrigado. E hoje nós temos também na audiência... e temos a nossa garota gourmet, a Teca. Que suco nós vamos ter hoje, Teca? Hoje é o detox. Suco detox, que é muito bom. A gente toma de manhã, né, Mi? Geralmente o pessoal toma de manhã, mas pode tomar qualquer horário, não tem horário específico, não. Mas até porque tem limão, vai limão, não vai, Teca? Vai limão, couve, gengibre e hortelã. Normalmente o pessoal faz esse tipo de suco de manhã, mas a finalidade não é só detox, né? Detox é só uma particularidade, é um suco muito gostoso. E o limão de manhã ajuda a regular o pH do estômago, é uma coisa bem legal. Diz que começar o dia com limão... Diz que o ideal é espremer um limão e tomar um limão de manhã. Em jejum. Em jejum. Por quê? Porque tu vai regular o pH do estômago, né? Normalmente as pessoas têm o hábito de tomar substâncias achando que precisam de determinado remédio porque tem muita acidez. Na verdade, na grande maioria dos casos, as pessoas têm o quê? Deficiência de ácido clorídrico. Então, uma coisa muito característica, por exemplo, quem deveria tomar remédio para diminuir a acidez é aquela pessoa que tem dor antes de comer. Quem costuma ter dor depois de comer ou tem sensação de azia, normalmente o que acontece é falta de ácido clorídrico. Então, eles fazem ao contrário, daí como já tem falta, eles ainda fazem com que o pH fique mais alto ainda, que vai criar mais dificuldade para o estômago liberar ou fazer andar o alimento. O alimento, quando bate numa porção específica do estômago, lá embaixo,
na primeira porção do duodeno, ele tem que estar com um pH em torno de 3. Normalmente quem tem azia, esse pH está um pouco mais alto, então a comida não desce. E dá aquela sensação de que está voltando a comida. O que o pessoal faz? Em vez de aumentar a acidez para que a comida continue o seu caminho, o pessoal toma remédio, ou toma substâncias que fazem com que o pH fique mais alcalino ainda. Ah, mas passou a sensação de queimação? Claro. No momento em que aumentei o pH, a comida, quando reflui no esôfago, vai refluir com um pH mais alcalino, mais próximo do pH do esôfago. Então isso vai fazer com que ele tenha a falsa sensação que melhorou. Na verdade, ele não melhorou. Um dos motivos do pH do estômago ser alto, um deles é matar germe. Então tu imagina, além de não matar germe, além de a comida não continuar o seu trajeto normal, o paciente, cada vez, ele piora mais a situação. Além de outras complicações que tem, que a gente já citou. Então vamos começar com esse suco maravilhoso, Teca. Enquanto a Teca vai preparar... Ah, então, Teca, dá tua receita aí que depois eu tenho que fazer um convite quando tu estiver preparando o suco maravilhoso. Então tá. Que é uma folha de couve verde. Tem só uma folha aí? Uma folha bem grande, tá? Ah, tá ali a propaganda da Kamikado, ó. Kamikado. Que tem nos patrocinado. Tem patrocinado a Teca, nossa garota gourmet. Agradecer a Claciane, da Kamikado do Iguatemi, e a Carolina também. Aqui, então, tem uma couve, uma folha de couve. Aqui eu espremi 4 limões, tá? Para quem gosta do suco mais ácido, um pouco mais azedinho, é bom. Eu coloquei aqui 5 folhas de hortelã e 2 rodelinhas de gengibre, tá? 250 ml de água e gelo à vontade. Tá? Podemos fazer? Muito bom, pode começar. Por favor. Tô Antes louca que o pra gelo provar. derreta, né? O gostoso é bem geladinho. É, Uma folha de couve deu tudo isso? Né? tudo isso. Agora, A couve era grande. acordar com um suquinho desses de manhã Bem é bom. tudo de bom. Muito bem. Enquanto a Teca bate, já vou deixar o convite para você entrar no nosso site www.programavivamais.com.br e assista a todos os nossos programas, né? Clica lá no Assista Aqui, você pode ver os nossos programas que já passaram, inclusive os outros sucos que a Teca fez nos últimos programas, que ela tem feito um suco melhor que o outro. E também, se você quiser a Teca, você também pode ter a Teca nos seus eventos. Tá ali, ó, da Teca, ó. Telefone da Teca. Fica ali no ar para você. Pode repetir para nós, Teca, o seu telefone? 9280 7077. 9280 7077. 7077. E a Teca não é só para Porto Alegre, não. Quem quiser levar ela para São Paulo, Rio, França, Portugal, para onde quiser, ela faz evento em qualquer lugar do mundo. Você tem que bater mais um pouco. Pode ir batendo, Teca. Inclusive, o nosso programa hoje está tão chique, nós temos audiência, nós temos a Isabel Nepomuceno, até a Cavina, a gente tem fotógrafa. Pode mostrar a câmera para nós? Nós temos uma fotógrafa chiquérrima. Olha ali, tá vendo? A gente tem audiência, fotógrafa. O programa tá chiquérrimo hoje. Temos audiência, fotógrafa. Audiência que é teu marido sentado lá no cantinho? Não, ele eu nem vou pedir porque ele tá assim, ele tá prestando uma atenção tão profunda no programa. Ele é a produção do programa. Ele é a produção. Como cunhada eu não podia deixar de sacanear, né? Mas vamos deixar ele em paz lá. A gente deixa quietinho. Ele é a produção do programa, inclusive. Quanto tempo mais ou menos esse a gente deixa batendo, Teca? Esse, pela couve, a gente deixa batendo para ela desmanchar bastante. Tá. Fica bem misturada todos os ingredientes. Fica mais gostoso, né, se É, bater mais. bater mais um pouquinho. Pode batendo, Teca, nós não temos pressa. E a gente pode ir falando outras coisas, por exemplo, a gente pode convidar todo mundo a curtir o programa Viva Mais.
Curtam no Facebook, por favor, o programa Viva Mais. Tem uma página no Facebook, a gente adoraria que todos vocês curtissem. E também, por favor, curtam a gente no Instagram e curta a página do Dr. Miguel no Instagram, que é Dr. Miguel Sorrentino. Muito E bem. DR a doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux no Instagram Ali também. tem um monte de curiosidade, né? Inclusive, como eu estava mostrando para eles, praticando algumas armas de Kung Fu. Hoje nós vamos ver, daqui a pouquinho, nós já vamos ver o Thiago e o Israel. Vão fazer algumas coisas de Kung Fu aqui, até o final do programa. E vocês depois, se quiserem ver mais de Kung Fu, Karatê e tudo mais, tem também o Instagram do Dr. Miguel, que ele faz bastante Kung Isso, Fu. quase me matei. Hoje eu recebi os 2 facões, facão gêmeo, aquele que eu encomendei de São Paulo. E tem um dos... os estilos são diferentes, né? Mas o estilo Shaolin do Norte a gente faz com os 2 facões fazendo um rolamento. Eu fiz o primeiro rolamento no chão, que é o chão normal da clínica, assim. E no segundo eu fui olhar não sei o que, quase me matei com os facões. Quase que o pessoal vai descobrir que acharam um cirurgião plástico esfaqueado com uma cimitarra. Te machucou mesmo? Te cortou? Não cheguei a me cortar, mas a gente faz um rolamento por cima do facão e eu na hora fui olhar para o lado e bati o ombro. Quase fez O uma cara cirurgia em ti mesmo. vai ficando velho, é um transtorno, né, tio? Porque Ai, e é bonito você vir nesses copinhos. Esses copinhos tem lá na Kamikado? Tem na Kamikado. Olha a graça do copinho. opa, esse veio. Pode pegar. Olha a graça do copo. Acho que pode dar para os Pode dar para os convidados, a gente fica com os mais simples. Obrigado. Olha a graça do copinho. Mostra, Thiago. Olha só. Olha a graça do copinho. Muito bom. Opa, tá bonito isso, hein? Saúde. Ó, esse Saúde, é saudável mesmo. É bem azedinho, né, Teca? Bem, para quem gosta de menos limão, pode fazer com um tá limão. maravilhoso. Só. Ou pode misturar uma fruta, né? Normalmente quando o pessoal faz suco verde, Coloca eles uma misturam maçã. uma maçã, né? É. Que a própria maçã já deixa mais docinho, né? Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bem. Suco Dizem, macio. Teca. Mas então, começamos com medicina chinesa. Eles podiam falar do instituto, podiam explicar para nós. Thiago, me conta essa história do instituto que vocês têm. Pois é. Cada um de nós fazia suas próprias áreas, suas próprias atividades, né, de maneira separada. Né? Dava minhas aulas, o Israel dava as aulas dele, né? A Diva fazia, né, os atendimentos dela. Claro, todos nós continuamos. Tá, me né? explica melhor. Nós- Dava aula de Kung Fu. De Kung Fu, O Israel dava aula de Kung Fu. Também. Também, né? Nós até viemos da mesma escola, né? E estávamos um pouco até dentro da mesma escola, a gente ficou um pouco separado, inclusive, né? Curioso, né? E a Diva também fazia os atendimentos dela, né? Continua fazendo, né? Em separado. E a gente também tem um quarto integrante, né? Que não está aqui, que ele trabalha a parte das línguas, né, orientais, né, as linguagens, né? O que significa, né? Porque a linguagem oriental tem um diferencial da linguagem ocidental, né? Porque a tradução é muito mais o sentimento do que aquele diagrama, do que aquele, né, símbolo significa, do que a tradução literal. E então, esses tempos eu fiquei refletindo a respeito disso, né, e pensando, cada um faz, né, as suas atividades em separado, mas todos nós temos uma questão que liga a gente, que é essa questão da prática oriental, do pensamento voltado lá para o Oriente, e o que esse pensamento do Oriente traz para nós. Então, pensei, a gente podia, né, nós podíamos nos juntar para oferecer, né, essas atividades, e não oferecer simplesmente as atividades de maneira separada, mas com um objetivo em comum, com um ideal, né, nosso. Eu acredito que a Diva poderia dar uma explicada mais a fundo, né, nesse nosso ideal. Estou me deliciando com este suco. Bem, então, o Thiago é meu afilhado. Então a gente se conhece há muito tempo, desde que ele nasceu. Eu tenho um caminho, assim, que foi num crescente, até eu chegar nesse estudo das terapias diferenciais.
para mim, a medicina oriental nos mostra exatamente o que é que o ser humano precisa. Ser cuidado como um todo. E a gente conversa muito sobre isso. Então, conversando com o Tiago, algum tempo atrás, ele me disse, poxa, poderíamos divulgar nossas atividades em conjunto, porque afinal de contas, cada uma vai complementando a outra. Então, tivemos esse entendimento de que sim, poderíamos divulgar. Então, nosso instituto ainda é virtual, porque ele está num âmbito de divulgação, né? Então, Tiago, vislumbra um local para que possamos estar juntos. Por isso que ele disse, cada um faz a sua atividade individualmente. Então, temos essa liga, que é essa visão da cultura oriental, que é essa cultura tão antiga, que chega para nós assim, lentamente, mas que foi tomando seu caminho, seu espaço. Hoje a gente vê dentro da própria medicina convencional o uso da acupuntura, até o uso da moxa, o reiki. O que é a moxa? A moxa é um bastão de artemísia que se usa para aquecer o local. Se usa muito onde tem contraturas, onde a pessoa está com muita sensibilidade para as agulhas, então se trabalha com o calor nos pontos onde se trabalharia com as agulhas. Pessoa idosa que está debilitada, crianças. Então se trabalha com o calor local. Então é um bastão que ele tem a capacidade de se manter aceso. Se eu não tirar o oxigênio dele, ele permanece aceso até acabar. Então traz o calor seco. Bom, nós vamos indo para o comercial e a gente já volta, que a gente vai saber mais um pouquinho do que é medicina chinesa. A gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Pois então, se você está nos acessando a partir de agora, hoje o programa está um pouquinho diferente, né? Nós estamos falando sobre medicina chinesa e sobre praticantes de artes marciais. A gente tava Que é saúde, né? Praticar esporte é saúde, né? Que é saúde. A gente estava conversando no intervalo, eu cheguei a citar e fiz algumas postagens sobre isso. O pessoal, muitas vezes, os colegas dão risada, né? Porque vão me ver com lança, com facão, com bengala, com bastão e aí vai. O Netinho adora, eu tenho postagem com o Netinho com a lança, que é a lança da 3 dele. Ele adora pegar a lança, que ele vai no intervalo da clínica e fica brincando. Mas, na verdade, o que a gente está conversando sobre isso é que essas culturas são milenárias, né? A medicina chinesa, as artes marciais, na verdade, se fala em artes marciais, mas o objetivo, antigamente, não era só luta. A gente estava conversando no intervalo, Kung Fu, ou homem Kung Fu, significa pessoa de muitas habilidades. A parte específica de briga era o que a gente chama de Wushu, que é uma das partes do homem Kung Fu, mas é o cara que sabia literatura, sabia medicina,
fazia acupuntura. Até quando eu era mais novo, que eu me machucava muito treinando, eu tinha um mestre de arte marcial que fazia acupuntura. Na época, não era reconhecido pela medicina. E como tudo, né, depois que se reconhece, o pessoal quer ser dono da arte, né? Esquece que aprendeu com os outros. Né? Mas a gente estava conversando sobre medicina chinesa. Qual é a particularidade da medicina chinesa? O principal olhar para isso é ver o ser como um todo. Então, não podemos dissociar nada. Vemos o ser como um corpo físico, vemos o ser emocional, o ser sentimento e o ser espiritual. E o grande ensinamento, assim, é que na medicina tradicional se busca prevenir para que a pessoa não adoeça. Então, vamos nos manter saudáveis. Como? Nos movendo. E aí vem as artes marciais que derivaram, então, do Qigong, que dentro da medicina tradicional se usa o Qigong, inclusive, quando o paciente está muito debilitado, que se pode trabalhar com o bastão, né, da moxa, ou se pode trabalhar com o Qigong, onde a gente vai mover essa energia. Né? Hoje se reconhece o movimento da energia, que tem o Reiki também, que já é aceito dentro dos hospitais como um uso, até pelo SUS, já estão usando dentro dos hospitais, que também vem do Oriente, né, que é esse mover a energia. Né? Então, podemos mover a energia, e estávamos conversando antes, que o que gera energia é o movimento. Então, essa energia que temos aqui, movimento das águas, né? E assim, então, é essa visão do todo, onde nada é dissociado. E assim se trata o ser humano dessa forma, dentro da medicina tradicional chinesa, como um todo. Tem uns médicos na China que eles são chamados médicos pés no chão. Eles cobram para te dar saúde todos os meses. Então eles passam nas casas das pessoas e o objetivo deles é dar saúde. Daí você é cobrado para isso. No momento em que você adoece, ele se sente tão culpado quanto você de você ter adoecido. Então ele passa a te tratar de graça. É outro enfoque, né? Sim. Infelizmente, a gente dá eventualmente algumas palestras, eu digo que o grande problema da medicina que eu aprendi, hoje em dia está mudando, graças a Deus, mas é que todas as cadeiras médicas, a gente tinha sempre o mesmo enfoque final. Fazer diagnóstico de doença e dar remédio. Onde o ideal seria o quê? Dar saúde. Isso. Tá? E não ficar dando remédio. Né? Exato. Os chineses já falam isso há mais de 10 mil anos, que a gente é o que a gente come. Hipócrates, o pai da medicina, disse, olha, que teu remédio seja o teu alimento, que teu alimento seja o teu remédio. E a gente, infelizmente, com a evolução, foi se afastando disso. Né? Por exemplo, o mestre Shan, que é do meu estilo de Kung Fu, na verdade a gente sabe que tudo deriva mais ou menos da mesma coisa. Né? Então a gente não fica discutindo o que é mais bonito, o que é menos bonito, o que é menos... Não, na verdade são artes. Né? O Shan tem mais de 70, acho que tem 75 anos de idade. Você vê ele fazendo movimentos, fazendo posições baixas, né, que é com abertura de perna, você tem que, olha, tirar o pescoço, do pescoço para cima, que é o que tu nota que ele é um senhor de idade, você tem a sensação que é um moleque treinando. Né? Vocês começaram a treinar Kung Fu onde? A gente começou a treinar Kung Fu aqui, eu comecei pelo menos aqui em Porto Alegre, né, com um professor, né, foi mesmo professor do Israel também, né, que nós pertencíamos a uma mesma escola. E atualmente nós fundamos, né, esse nosso instituto sobre o qual nós estávamos conversando. E aí nós temos nossas próprias, né, turmas atualmente. E a gente tem uma coisa bem interessante que tem muita ligação com isso que tu estava dizendo,
que é essa questão de não ficar tentando separar uma arte marcial, né, da outra, uma é mais bonita, a outra, né, é menos bonita, porque no nosso estilo específico, né, o Wing Chun, existe, né, infelizmente, algumas rixas entre famílias, né, que dentro do Kung Fu do Wing Chun a gente chama de famílias, né, os estilos diferentes, família mestre tal, família tal, né, e existe muito essa questão aí de uma família dizer que o estilo dela é melhor, que a forma que ela aplica é melhor. Puro. E a gente que é mais puro. E a gente pensa muito pelo contrário. A gente pensa que quanto mais tiver essa diversidade, melhor, porque só tem a agregar o nosso conhecimento. Então, atualmente a gente já viu vários, né, já fomos em seminários de alguns mestres até conhecidos, né, nesse nosso estilo, Emin Bostep, é um deles, que eu vi vários seminários dele, que é um mestre turco, né, que veio aqui a Porto Alegre dar alguns seminários, né, e a gente pode ver bastante diversidade nele mesmo, né, porque ele é um mestre turco, naturalizado alemão e mora em Los Angeles. E mistura, né? E ensina uma arte chinesa. E estuda uma arte chinesa e ensina uma arte chinesa. Então a diversidade é muito legal isso. E a gente sempre procura, né, aprender mais com mais mestres diferentes. E sempre que surge algum seminário com mestre, a gente sempre tenta ir juntar, né, nossos colegas de treino e vamos lá se organizar e tentar ampliar o conhecimento, né? Porque a grande figura, vamos dizer assim, para o público ocidental que começou essa difusão do Wing Chun seria o grão-mestre Ip Man. E depois teve o seu aluno mais conhecido, que é o Bruce Lee. Mas ele não deixou um legado para alguém assim, não, esse rapaz aqui vai mandar o Wing Chun adiante. Não, ele deixou isso em aberto, né? Então, até por isso que muita gente costuma dizer que não, o meu estilo é o verdadeiro, é o que o mestre Ip Man fazia. Mas o próprio grão-mestre Ip Man, ele fazia troca de ideias com outros mestres de Wing Chun. E isso existe relato fotográfico, existe fotos de reuniões e tudo mais. Então, é uma coisa assim que o pessoal meio que perdeu o caminho. E a gente tá exatamente no caminho oposto. É adicionar, é agregar, é aumentar o nosso conhecimento e, às vezes, chegar até em algumas determinantes diferentes, né, que a gente não tinha imaginado, que fica mais fácil para o aprendizado do aluno, né? E a gente está caminhando, né? A gente abriu essa ideia tanto que a gente foge, né, do Kung Fu. A gente está atrás da medicina chinesa, do Qigong, né, desse conhecimento fora, né, do estilo, né, ou dos estilos fechados, né? A gente está procurando também, que nem o nosso outro colega que ensina a parte de linguagens, né, aprender essa outra parte da interpretação, né, do Oriente, né, que, como eu estava falando com vocês, o ideograma tem uma tradução muito mais sentimental do que literal, né? Que era aquilo que o senhor estava falando do homem Kung Fu, que isso começou a se fragmentar. E a gente nota, pela prática e tudo mais, que precisa, na realidade, reintegrar isso. Esse conjunto é que traz um significado, que traz algo que, às vezes, completa até o que a pessoa está procurando. Que muitas vezes a pessoa quer uma atividade física, quer alguma coisa para melhorar o condicionamento, quer algo para ter uma qualidade de vida melhor, mas não gosta de ir numa academia, não gosta de ginástica funcional, mas, de repente, as artes marciais E tem mulheres lá que fazem? Temos. Temos, e olha, mandam muito bem. Por muito tempo, minha melhor aluna foi uma menina, né? Por bastante tempo. Agora ela está um pouco parada, né? Mas quando volta, ela demonstra por que ela era a melhor, tanto, né, na parte prática, como também na parte física. Assim, tu consegue enxergar bem o desenvolvimento, né? Isso comprova que diferenciar masculino de feminino dentro das artes marciais não existe. Tem estilos específicos, né, que a gente sabe que eles são mais praticados por mulher, né? Eu não sei como é que funciona a academia de vocês, eu tenho uma ideia pelo Kung Fu que a gente pratica, né? Que na verdade é uma soma de vários estilos, né? Por exemplo, no Shaolin do Norte tu tem o Katia do Tigre, o Louva-a-Deus, tu
tem a águia, tu tem a serpente, quer dizer, e tem gente que pelo porte físico vai ter mais facilidade para determinado animal ou para determinado uso de determinada arma, né? Aquela espada que não tem tanto corte, ela é mais de ponta, a espada chain, é uma coisa mais feminina. Já as armas maiores, né, que a gente está falando no Contal, que é aquele bastão com uma cimitarra na ponta, a mitologia diz que aquela Quan era um general chinês, um mongol, né, que usava bom, aí deve ser um pouco de mito, mas diz que a arma pesava 48 quilos. Então tu imagina um cara, um mongol em cima de um cavalo. Antigamente, já quem tinha armada bélica a cavalo já saía na frente, né? Então tu imagina um cara com um general com um cavalo grande, com uma arma que tem quase 2 metros, com uma cimitarra na ponta de cima de um cavalo, quanta gente ele não deve ter mandado para o além, né? Mas independente disso, mesmo a arma que a gente usa para praticar, então tem gente que tem mais, como tu falou, né? A menina de repente ela vai ter mais habilidade para determinados estilos. Os estilos mais pesados ficam mais para quem tem um porte físico mais pesado. Mas eu acho que o mais importante disso tudo, das artes marciais, a gente aprende, é como na ginástica olímpica. O praticante ele aprende assim, que ele, quando começa a treinar, ele vai ter dificuldade de usar determinadas armas ou de fazer determinados movimentos. À medida que ele vai treinando, ele vai conseguindo realizar os movimentos. Então isso para a criança é um aprendizado muito bom, porque ensina o que ele tem que fazer. Primeiro ele tem que insistir. Né? E tudo que alguém fez, ele também pode fazer. Quer dizer, eu cansei de quando estava aprendendo, dizer assim, mas isso eu nunca vou conseguir fazer. E tu vai tentando, é como na ginástica olímpica, né? Que o cara vai tentando, no início ele não consegue fazer estrelinha, depois ele vai fazendo reversão, depois ele vai fazendo flick, depois ele dá os mortais. Eu acho que a parte boa das artes marciais é justamente ensinar que se ele perseverar, ele consegue atingir o objetivo. Outra coisa interessante é que eu acho que é um aprendizado, está falando aqui um velhinho de 57 anos, né? Eu comecei a treinar quando eu tinha 13. Então, o que a gente acaba vendo? Que é muito mais saudável, muito mais gostoso, quando tem possibilidade, por exemplo, como a gente falou em Homem Kung Fu, né? Se tu toca um instrumento, então tá com um grupo que está cantando, de repente tu tem a possibilidade de tocar um instrumento, então tu faz parte do grupo. Ou tem um grupo jogando, se tu consegue jogar o vôlei ou o futebol junto, então tu vai te divertir junto. Tem um pessoal esquiando, tu consegue esquiar, tu vai esquiar junto. Então, eu acho que é muito mais saudável essa abertura que vocês falaram, né? De não encarar só como uma arte, a minha família é melhor, a outra é melhor, mas juntar tudo. É justamente por quê? Porque quanto mais coisa diferente a gente faz, mais a gente curte a vida, né? Sim. E essa integração entre as ideias até é mais uma coisa da ideia do Instituto. Dentro de uma das formas, dentro de um dos catis que a gente faz, que é auxiliantal, que a tradução literal seria a pequena ideia, é trabalhada a questão de respiração durante os movimentos. De início, lógico, a pessoa só aprende os movimentos em si, mas depois tu pode introduzir a coordenação de um movimento com a respiração. E toda essa parte da medicina chinesa, ela trabalha muito com essa parte de respiração, né? Tu faz acupuntura também, não? Sim. Eu fui apresentada como uma tecnóloga em cuidar do meio ambiente, porque isso é apenas um título, vamos dizer assim. E eu vivo num sítio, e a gente cuida do nosso espaço dessa forma. Então, me direcionei para isso também. Mas trabalho como terapeuta aqui, dou atendimento para algumas pessoas, porque venho para Porto Alegre e fico 2 dias, 3 dias, quero voltar para lá. Que viver na natureza é outra história. Bem, mas aqui em Porto Alegre, então, dou alguns atendimentos, tem algumas pessoas que eu atendo já há bastante tempo, venho acompanhando. E como o objetivo é manter a pessoa saudável, a gente vai cuidando disso, né, para que não adoeçam. E quando acontecer isso, vamos buscar a causa disso, porque aí está a cura,
né? Porque se eu posso curar no físico, tá aqui no físico, que é o último estágio, bem, mas da onde veio isso? Então vamos voltando e encontramos o que causou isso. E aí vamos, junto com a pessoa, sanar lá, onde tudo começou. Então tem umas pessoas que eu atendo, outras pessoas que estão me buscando, e eu não fiz um grande movimento, porque antes eu tinha um espaço onde atendia, aqui em Porto Alegre, no centro. Hoje eu atendo as pessoas nas suas casas. Então tenho atendimento a domicílio e trabalho com acupuntura, trabalho com outras terapias alternativas também, junto. Mas a minha medicina é a medicina oriental, porque me identifico muito e porque ajuda muito as pessoas, e muito rápido. Então, já voltamos para falar sobre esse assunto, estamos indo para o comercial, a gente já volta. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Cheguei! Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou, Paciência. mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei. Tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Então, estamos voltando. Hoje o assunto é medicina chinesa, alguma coisa sobre artes marciais chinesas, em especial o Kung Fu. Eu acho que tu ia dar um depoimento sobre o que aconteceu contigo, né, Thiago? Exatamente, nós estávamos conversando, né, sobre a ideia da medicina chinesa, né, que a Diva estava desenvolvendo, que ela não trata só da parte física, mas sim do motivo emocional, do que lá no fundo, né, da pessoa está causando, né, esse problema, esse problema físico. E eu, né, falei, bom, vamos trazer um exemplo prático, então, e concreto, para que as pessoas entendam melhor. E esse exemplo sou eu, né? Eu sou o exemplo vivo. Eu sou uma pessoa que depois de um tempo, eu passava a ter muita sinusite. Muita sinusite, otite, era terrível. Assim, eu passava quase o ano inteiro, assim, era verão, estava quente, eu ficava com a sinusite. E, enfim, né, fiz o tratamento, né, com médico alopata, perfeito, antibiótico 100%. Dava 3 dias eu já estava, né, bem de novo, né, me sentia, né, tranquilo. Mas passava um mês, eu já estava de novo lá com o raio da sinusite. E aí eu conversei com a minha madrinha Diva, né, com o terapeuta, né, das medicinas orientais, e aí ela falou, não, vamos fazer um tratamento aí. Vou fazer um tratamento com moxa. Ela pegou o bastão de moxa, acendeu, né, e tratou, né, aqueceu os pontos, né, a gente fez um tratamento, né, físico, né, em cima disso. E aí ela chegou para mim e falou, cara, o que está acontecendo contigo? Porque deve ter, e tem, né, uma explicação do porquê que isso está acontecendo. Né? Não só físico, mas alguma coisa dentro de ti aí não está bem. Né? Então dá uma pensada. E eu pensei,
eu pensei, e eu cheguei, né, à conclusão de que eu precisava dar um passo a mais na minha vida e que eu estava me segurando, e que eu me segurando, eu acabava me sufocando, e quando eu me sufoco eu não consigo, né, respirar, então eu estava me sufocando internamente e não conseguia respirar, e de fato eu não conseguia respirar mesmo, e aí dava sinusite, porque aí trancava tudo, né? E o que era isso? A gente até conversou antes do outro programa, né, do Sucesso, que eu passei a morar sozinho depois de um tempo, né? E realmente eu estava precisando de um espaço só para mim, de um espaço em que eu pudesse ficar, né, sozinho durante algum tempo. E já faz alguns meses, já fazia, né, vários meses, e Nunca mais voltou a sinusite? Nunca mais voltou a sinusite. Olha, tu fica dando esse exemplo aí, todo mundo tem sinusite, vai querer se mudar. Muito casamento, né, Diva? Pois é. Mas só se onde... Nem todo mundo que tem sinusite precisa morar sozinho. É bom lembrar. Sim, é um caso específico. Tô brincando. Vamos descobrir o que é que te sufoca. Essa é a ponte. Né? O que é que te sufoca? Foi o que eu perguntei para ele. Meu querido, o que é que está te sufocando aí? Vamos buscar isso. Porque é onde a gente trabalha o psiquismo da pessoa. Né? Porque tu vai movendo uma história da pessoa até tu chegar lá naquele ponto onde eu falei. O que é a causa disso? Porque nosso corpo vai somatizar esse psiquismo. Né? Então, que vem de algo que a gente nem se dá conta, não percebe, porque no nosso dia a dia tu faz mil coisas e eu preciso fazer isso e eu preciso estar bem para aquilo, mas não se dá conta que não está cuidando de uma parte importante da sua vida, né? Eu preciso ter um espaço só meu, por exemplo, como o exemplo do Tiago, e eu não estou tendo isso. Então, aquilo tá me incomodando e eu não me dou conta do que é. Então, quando a gente vai buscar um tratamento, porque antigamente a acupuntura, principalmente, era vista como um tratamento para tirar dores. E tira. O melhor é que tira. Assim, dores de contusão, dores articulares, a pessoa chega a principal queixa é dor nas costas. Ai, tô com dor nas costas, coluna, não sei o quê. Acupuntura. Vamos tirar essas dores. Então, a nossa visão, e a visão tradicional é essa. Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo um paliativo. É como eu chego assim, toma aqui um relaxante muscular. Eu vou lá e só uso a técnica. Vou colocar agulhas nesse ponto e vamos liberar isso aí. Bem, o objetivo não é esse. O objetivo é que isso não continue acontecendo. Vamos sanar, sim, o que está no corpo físico, porque já instalou. Mas vamos, por isso digo, buscar aonde tudo começou. E, em geral, está lá no nosso psiquismo, lá escondidinho, onde a gente não percebe. E por isso segue acontecendo. E aí vem o Viva Mais e Melhor, saudável. Porque aí eu consigo me dar conta de que eu não preciso viver daquela forma. Vamos nos cuidar para não adoecer. Sabe, faz muito sentido de ver isso que você está falando. Inclusive, a última vez que nós entrevistamos o Dr. Carlos von Mille, que é reumato, ele estava dizendo que a maioria das doenças reumatológicas, elas são emocionais, né? Não se descobre muitos fatores, muitos exames. A gente entrevistou algumas vezes o Lair Ribeiro, o Lair fala muito disso, né? Que o estresse é uma das causas, uma das maiores causas de doença, sim, né? Sim. E algumas doenças, inclusive, graves, Graves. Descompensa o organismo. Sim. Por quê? Porque tu descompensa, entre outras coisas, toda a tua função hormonal. Tu não consegue dormir direito. E daí começa a desregular os hormônios e acaba desregulando os processos enzimáticos. E aí vai. Essa visão, infelizmente, a gente não sai da faculdade com ela, viu? Sim. E até é o que eu costumo dizer para os pacientes, tem muita gente que diz assim, na própria família o pessoal me goza ainda, porque diz, pô, mas tu era contra isso. Era porque eu fiz uma medicina ortodoxa, onde eu fiz cirurgia geral,
Depois eu fui fazer uma outra residência em cirurgia plástica, mas cheguei a trabalhar em UTI de queimados, em UTI de tuberculose. Então a gente sai com aquela visão que tem que fazer um diagnóstico da doença. O cara fica frustrado se não fizer um diagnóstico de doença. Quer dizer, tu fazer um diagnóstico de saúde, o cara fica frustrado. Sim. Que devia ser o normal, né? Tu fazer o quê? Fazer o diagnóstico que o cara está saudável. A doença é o que deveria frustrar. Isso. Né? E, infelizmente, a gente não é todo mundo que tem essa visão. Eu gostaria de ter aprendido isso, eu fui aprender isso com 50 anos. Quando eu comecei a mudar meu corpo, eu digo, o que está acontecendo? Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, sempre fiz exercício. Tá, não, mas isso é normal. Não tem nada de normal. Né? Não, mas é do envelhecimento. Não, tudo bem, que tu vai ganhar idade, mas tu não tem que necessariamente ficar velho. Isso. Vocês querem demonstrar alguma coisa do que vocês fazem? Dá para fazer. Israel, acho que consegue demonstrar. Não precisa se matar, não. Pode fazer um cati, uma coisa leve. Ocidental aí. Tá, então vou fazer a demonstração dessa primeira forma, né, ocidental. Como falei, a ideia, a tradução literal dele é pequena ideia. Ele trabalha muito não com uma luta simulada, e sim com a demonstração e com os movimentos que tu vai desenvolver durante todo o teu caminho, né? Desde o início até onde tu for treinando essa arte, né? Eu vou dar algumas resumidas, que tem alguns movimentos que se repetem mais de uma vez, né? E não vou fazer a parte de fechar com a respiração só para não ocupar muito tempo, né? Então, para ser uma coisa mais dinâmica. Então, eu vou me posicionar um pouco mais à frente de vocês, claro. Com licença. Tá? Então, a ideia toda começa assim, junto, bota os braços, vai para a base, e aí começa a movimentação. O bacana todo desse Kati é que, além de tu treinar todos os movimentos que a arte proporciona, né, também vai te melhorando a noção corporal, noção de distância, movimentação, espaço. Tu vai aprendendo que tem certos grupos musculares que tu normalmente não usa, né, que são muito reduzidos por causa do dia a dia, né. Então ele preenche bastante questão de coordenação, discernimento também de todos os movimentos, tu fazer eles de forma isolada, prestando atenção em cada articulação. Tu tá falando para explicar o movimento. Sim, né? eu tô... Agora, esses movimentos, para quem quiser ver mais fidedigno, vamos dizer assim, vá para a academia que você vai ver eles fazendo com respiração junto. Exatamente. Aí tu vai fazer todo o caminho até completar essa primeira forma, né? Não só a ideia de movimentação pura e simples, como eu estou fazendo aqui, mas todos os porquês, o que está encaixado em cada um desses movimentos, o porquê que eu estou fazendo cada movimento, qual a intenção que está por trás disso. Mas assim, eu fiz uma postagem no meu Instagram, quem quiser bote lá do Dr. Miguel Sorrentino, tá? Então eu fiz algumas postagens. Por que a gente faz isso? Pessoas assim, mas o Miguel posta tocando violão, toca jogando tênis, toca treinando Muay Thai, toca treinando Kung Fu, posta treinando Karatê. Tem um dos katas do Karatê que foi idealizado pelo Miyagi, que é muito parecido com o Wing Chun, né, que chama Taisho. Os movimentos são muito parecidos, né? Sim, o que a gente estava respiração, né? Então são todos movimentos. Então, na verdade, por que da discussão de qual é a arte que é melhor, se tudo sai de uma coisa só, né? Sim. Então, o observador, claro, até o próprio Kati, você fazendo ou o Thiago fazendo vai ser diferente. Sim, né? Correto. Eu fazendo vai ser diferente, por quê? Porque a gente acaba adequando ao teu físico. Né? As tuas dimensões. As tuas dimensões. Exato. Né? Eu pratiquei judô, né, e pratiquei Hapkido mais recentemente. Né? E as duas artes marciais têm a questão da queda, da projeção. Né? E eu analisei as técnicas do pouco que eu pratiquei cada uma das artes marciais e são basicamente idênticas.
Sim, e se tu for fazer Muay Thai, né? Eu tenho treinado junto com o meu filho, o Vitor, que tem feito Muay Thai lá com o Luiz Brito, que foi profissional de Muay Thai, né? Os golpes são os mesmos. Claro que a pontuação, o profissional ou o jeito de aplicar, ele acaba sendo diferente, mas é a mesma, os golpes são iguais. Quer dizer, o jeito de chutar, e o pessoal diz assim, mas para que tanta agressividade? E o que eu coloquei na postagem é o seguinte, na verdade, essa agressividade não existe. A gente libera energia ou absorve energia. Que alguns dos catis são para absorver energia. Tai Chi, por exemplo. Né? Correto. E os mestres que mais ganhavam as competições no passado eram os mestres Tai Chi, que parece uma coisa leve, mas não tem nada de leve. O praticante... Agora, é agressivo? Não, pelo contrário. Isso estimula a aprimorar a técnica, além de dar saúde, né? Porque essas respirações, todos esses movimentos acabam te dando o quê? Para o cara velho, não te deixa perder massa muscular, que é uma coisa comum no velho. Então, assim, como é que o velho faz para não perder massa muscular? Suplementando adequadamente, mas sem deixar de fazer exercício. Né? Por que o velho, quando atravessa a rua, ele começa a dar aquele espacinho pequenininho, curtinho? Ele corre curtinho, não consegue... Perda de massa muscular. Mas a gente vê gente que treina até os 80, 90 anos com qualidade física excelente. Exato. Né? Sim. Então, o legal disso tudo que a gente está conversando é que a gente consegue demonstrar que tem algo a mais do que aparentemente parece, né, ser. Como assim algo a mais? No Kung Fu, né, a própria prática que o Israel acabou de demonstrar, né, parecem ser, né, simplesmente vários movimentos que podem ser, né, aplicados na prática, mas na verdade tem muito mais ali, né, tem uma visão da respiração, né, tem uma visão da dimensão física, E né, tu nunca do corpo. chega à perfeição, né? Nunca Isso chega. é uma das coisas que a gente aprende, né? Quer dizer, tu Isso pega é- o mestre com 80 anos, ele vai te dizer que ele ainda está aprendendo o Exato. movimento certo. E é essa a ideia principal dessas artes orientais, né? Não só, né, das artes marciais, mas das artes em geral, do pensamento oriental, que é essa questão de sempre buscar algo mais, de sentir que algo está faltando e que a gente tem que buscar esse a mais. E até é essa ideia que delimita o nosso grupo, é essa busca do que está faltando para a gente, né? Inclusive está no nosso nome. O nome do nosso instituto, né, é Instituto Zhongliang Dao, que significa, né, o Instituto do Caminho da Luz Interior, né, da busca da luz interior. Então a gente está percorrendo um caminho que busca essa luz interior. E o diagrama, né, do caminho, o ideograma do caminho, né, do nome do nosso instituto, ele significa luz no sentido de desenvolvimento, de aprimoramento, de esclarecimento. Então a gente busca esse nosso esclarecimento, essa coisa que está faltando a mais. No Kung Fu a gente busca, né, alguma coisa que está faltando a mais ali, né, a gente dá um soco, não, mas aquilo não é só um soco, a gente tem que botar, né, não é agressividade, é intuito, né, é vontade Tem que que a gente botar está energia. fazendo. Eu acho que o foco, depois que tu fica mais velho, Thiago, resumindo isso, é tu tentar aprimorar o movimento. Né? Então, isso nada mais eu considero hoje em dia como um tipo de balé, onde tu não chega à perfeição nunca. Né? Eu chutei aqui assim, mas faltou virar um pouquinho mais o corpo. Né? Ou eu fiz o movimento esse, mas faltou posicionar um pouco mais a mão. E isso faz com que tu tenha sempre um estímulo para não parar de praticar. Tiago, né? deixa pra gente o número do telefone do Instituto, para No quem instituto, quiser. a gente quem tiver pode interessado. passar o nosso contato online. Então passa o contato que é online melhor. para quem estiver A gente interessado em entrar para o Instituto. É caminhodaluzinterior@gmail.com. E também nós temos a página no Facebook, que é só procurar Caminho da Luz, Instituto Caminho da Luz Interior, que já vai achar lá a página com as nossas divulgações, todas as nossas Caminho da atividades. Luz Interior. Caminho da Luz Interior, né, que é justamente também, eu estava falando, né, no Kung Fu tem essa ideia da busca de algo a mais, assim também, né, na medicina oriental, né, não é só o físico, é alguma coisa a mais que a gente faz, E a gente lá aprofunda. pode entrar em contato com a Diva, com o Tiago, com o Israel, fazer os cursos. A partir de que idade vocês começam a ensinar lá?
a arte marcial. É. Eu tenho uma turma de crianças que o aluno mais novo que eu tive teve 5 anos. Então vai de 5 a sem limite, né? E eu recomendo, viu? Porque assim, ó, você que acha que você vai estar colocando seu filho para ser agressivo, pode ter certeza que é justamente o contrário. Né? E Ana, isso te interessa, porque né, onde a senhora e a minha mãe, né, se conheceram, é lá que eu tô dando aula atualmente. Lá no Concórdia? Lá no Concórdia. Que legal. Lá no Concórdia tem a turma de adultos, né, Israel tem a turma de adolescentes e eu também tenho uma turma de criança. Inclusive, lá no Concórdia, que legal. Hoje, antes de vir para cá, eu estava lá dando aula para os pequenininhos. Então um dia eu tenho que ir lá, nem que seja para matar saudade. Sim, é convidada. Deve estar bem diferente, viu, Ana? Olha, pelas fotos que eu vi, as meninas andam visitando lá. A gente vai ficando velho, né? Eu me lembro quando eu entrei na casa que a gente morava lá em São Paulo, a gente morava num sobrado em São Paulo que eu achava que era enorme. Eu levei meus filhos para visitar, eu tenho 4 filhos, os 4 sentaram na sarjeta e morriam de dar risada, porque disse assim, mas isso aqui é a casinha do Chaves, da Vila do Chaves. E eu fiquei olhando, falei, pô, mas isso era tão grande. E sabe que esse grupo dessas minhas colegas, nós somos 30, a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente se fala todo dia. Nos vemos, nos falamos até hoje, nos encontramos sempre. Então, queremos agradecer a presença do Thiago, do Israel e da Diva, que seja a primeira de muitas vezes. Muito obrigada por vocês estarem conosco hoje. E você, muito obrigada por estar sempre conosco. E a gente se encontra no próximo sábado. Até lá.